Dando continuidade, o terceiro painel, o tema é a reforma do Código Civil e o regime de bens no casamento e na união estável. Os palestrantes são professor José Fernando Simão, desembargadora Débora Brandão. Estão convidados. Obrigado. Eu vou fazer a apresentação dos palestrantes. O professor Simão é professor associado do Departamento de Direito Civil da Universidade de São Paulo, livre docente, doutor, mestre em Direito Civil pela USP, membro e relator parcial das obrigações da Comissão de Juristas para atualizar o Código Civil, professor convidado em vários cursos de graduação e pós-graduação em todo o Brasil. Eu vou fazer aqui uma quebra de protocolo. O professor Simão, ele foi compôs a mesa com a professora Giselda quando eu concluí meu TCC. Depois ele foi meu orientador de mestrado, é meu sócio na advocacia e somos grandes amigos. Então, é um imenso prazer tê-lo aqui. Sim, sim. Agora, Simão, eu já passo... Tá bom, tudo bem. Então, podemos começar. Bom, eu vou falar aqui em cima. Bom dia a todos, bom dia a todas. Deixa eu dizer uma coisa aos senhores. A Karine falou tudo é verdade, mas eu não sou tão velho quanto pareço. É que ela é muito conservada. É sério isso. Não, que vocês olham para mim, olham para ela e falam assim, se ele foi professor, esse cara deve estar com quase 90, ela tem 32, tá? Mas a minha professora foi a Débora. Foi a Débora. Eu sempre tive uma distância de idade pequena, 15 anos a menos, e a Débora, quando me dava aula de família, ela dizia, Simão, meu jovem. Eu falava, nossa senhora, agora aqui mesmo velho é o Tartucci, viu? Putz grilo, o Tartucci é velho. Sabe por que é velho? Ele compra imóvel caindo aos pedaços, reforma e aluga. Quer dizer, coisa que meu... Porque ele acha que vão fraudar, ele tira dinheiro do bolso, aquela coisa que sabe que meu avô passava elástico na nota. Então, velho aqui é o Tartucci. Mas eu não sei, Débora, o que aconteceu, que eu não li o tema da palestra. E nós não combinamos o tema. E eu vou fazer umas notas, se os senhores me autorizarem, não sobre os regimes de bens. Deixa ela falar. Porque eu queria ler umas notas sobre os direitos pessoais de família com os senhores. Trazer algumas ideias. Depois eu posso falar também da parte patrimonial, uma outra coisa. E até a doutora Sueli veio, né? Veio todo mundo hoje, a doutora Cristina, a doutora Tânia. A doutora Tânia só me dá ordem. Vai na palestra, eu tenho que ir. Ela é grande e brava, tá louco. Agora, nós estamos... Você sabe que eu tô aqui na ESA desde 2003, Karine. Eu estava falando que só estamos eu e a Arleide. Os dois mumificados, sério. A Arleide entrou em 94, entrei em 2003 com o Lésia Mendolara. Bom, foi eu que te trouxe, isso é verdade. Hoje ele é presidente e eu sou coordenador adjunto de PN, porra nenhuma. Bom, o negócio é o seguinte. Eu tô um pouco assim nervoso essa semana. Nós fizemos uma live ontem e eu fiz uma homenagem ao Silvio Santos, o Flávio ficou nervoso. Porque eu terminei cantando o Silvio Santos e falei, mas Simão, o que isso tem a ver com a reforma do Código? Nada. Então, peço desculpas, Débora, que eu tô um pouco fora do foco, mas semana que vem eu volto a tomar uns medicamentos e a coisa volta ao normal. Eu tô bem fora do foco. Viu, Veridiana? É verdade, totalmente fora do foco. Aliás, nós temos aqui a sócia da Cláudia e a sócia do Mário, quer dizer... Não, porque o Silvio Santos morreu, claro. O Silvio Santos foi um ícone, mas eu não vou falar do Silvio Santos, senão eu começo a chorar. Bom, eu queria notar com os senhores algumas coisas da mudança do livro de família. A primeira que eu queria dizer é o seguinte. É mentira que das famílias é mais inclusivo que de família. Eu quero só... Porque ficou de família, e eu preciso desmascarar algumas questões. A Cláudia está aí também, nem tinha visto. A Cláudia não foi minha professora, porque ela é só 5 anos mais velha que eu, não deu tempo de ser professora. Só 5, né, Claudinha? Que a Débora, muito. Deixa pra lá. Cláudia, não vamos também declarar a idade. Por quê? Deixa eu só explicar isso de língua portuguesa, porque isso é uma coisa que não tem controvérsia, tá, senhores? É estudar uma boa gramática. Das famílias, o artigo A é definido. Se ele é definido, ele tem que limitar. Sendo da família uma só, e das famílias é um número que você tem que ter uma listinha. 4, 5, 6, não importa. Pode ter até 10. Mas isso tem que ser dito, porque isso é língua portuguesa, isso não tem controvérsia no direito. Da família é uma, das famílias é uma lista. De família, o D é neutro.
Pode ter uma, podem ter 10, podem ter 1000. Então, quando eu disse na reforma do Código que se a professora Maria Berenice queria abrir, tinha que ser D, não foi jogo de palavras para enganar ninguém. Daí depois no grupo do IBDFAN puseram, eu conversei com o professor de língua portuguesa, não é nada disso, então troque o professor de língua portuguesa. Porque isso é óbvio, o A não é definitivo, o A não chama artigo definido na língua portuguesa, então os DAS são artigos definidos. Agora, se fosse direito de uma família, é o artigo indefinido, certo? Uma qualquer. Só que o D faz esse papel, ele é neutro. Então, o título não podia ficar das famílias, porque era diminutivo, era excludente, era preconceituoso, era ruim. O das famílias serviu numa época que nós estávamos no Código 16 e que havia um baita preconceito como arma de batalha na reforma do pensamento jurídico, o que foi ótimo, porque você quebra uma mentalidade conservadora. Agora, depois que nós temos uma Constituição que tem lá, no 226, uma abertura para todas as famílias, tínhamos que ficar com o de família. Então foi muito bom o código ter ficado com o direito de família e não das famílias. Existiam pontos no atual momento histórico que são pontos muito sensíveis para o direito civil. O grande ponto que a reforma abarcou, e por isso que eu optei por não falar de patrimônio, porque tem algumas coisas aqui que vocês precisam saber, diz respeito à união estável. Porque quando vocês estudam Pontes de Miranda, na escada pontiana contra o professor Tartucci, planos de existência, validade e eficácia, a grande pergunta é, a união estável é um ato-fato, um ato jurídico ou um negócio jurídico? Eu não vou ficar com muito juridiquês, nem com muita aula, mas existe um problema grave. O casamento de menores de 16 anos, que antigamente só era possível em razão de gravidez e houve a revogação do dispositivo que o admitia, então hoje ninguém casa no Brasil com menos de 16 anos, mesmo se a moça estiver grávida, ele precisa da autorização dos pais, entre 16 e 18. O 18, maior e capaz, cada um faz o que quiser. Existe um debate se a união estável poderia ser de pessoas com menos de 16 anos. Explico por quê. Ao contrário do casamento, que é uma manifestação de vontade, e ninguém tinha dúvida que com menos de 16 anos não poderia haver manifestação de vontade para o casamento, a união estável é um ato-fato. Eu me lembro até hoje, Karine, quando o professor Paulo Lobo abriu o IBDFAN, se não me engano era 2007 ou 2009, e ele disse, a união estável é ato-fato. Foi um silêncio mortal, porque Marcos Bernardes de Mello diz que é negócio, Junqueira diz que é negócio, mas é ato-fato. Então, a pergunta era, menores com 13 anos, bom, vivem juntos, ele 13, ela 14. Eles podem ter união estável? Nós já sabemos que casamento não, por força da revogação do 1517. E o projeto vai dizer, eu estou lendo o 1564A, parágrafo 2º. As pessoas com menos de 16 anos de idade não podem constituir união estável. Ou seja, ele resolve um drama de uma dissimilitude entre casamento e união estável. Casar não podia, mas podia ter união estável, era uma briga na doutrina. Isso aqui é uma evolução na proteção de crianças e adolescentes. Quer dizer, eu sei que com menos de 16 já são adolescentes, entre 12 e 16 são adolescentes, mas hoje tem meninas que engravidam naquelas tragédias com 11 anos. Então isso aqui é uma forma de proteção de crianças e adolescentes. Quem vai dizer que não gostou disso? Não sei. Só pode ter apoio da sociedade civil, uma proteção de crianças e adolescentes. Karine, quanto tempo eu tenho aqui? Meia hora. Segundo dispositivo que eu queria tratar com vocês. 1566, deveres do casamento. O projeto optou, e aí eu não sou tão feliz com a mudança, em trocar companheiros por conviventes. Os termos sempre foram usados indistintamente, não tem diferença nenhuma, é questão de gosto. Por exemplo, eu gosto mais de chocolate do que de banana. Não, banana eu gosto bastante. Do que de pera. Então, se eu tivesse que escolher pera, conviventes, ficaria com chocolate e companheiros. Aliás, porque companheiros vem de uma etimologia que é cumpanem, que é dividir o pão. É uma coisa muito espiritual. Quando falta tudo que a gente divide, o pão que a gente tem em casa. Então eu gostava de companheiros. Ficou conviventes. Problema nenhum, zero. Opção do legislador, a gente cumpre. E quem quiser continuar chamando de companheiro também não erra, porque os termos não são excludentes entre si. São deveres de ambos os cônjuges ou conviventes. O problema que entrou aqui diz respeito ao direito dos animais. Porque o direito dos animais foi um dos temas que a reforma mais se preocupou em resolver. Porque é uma demanda social sobre isso. Quarta-feira, hoje é sexta, eu dei uma aula no mestrado e doutorado de 2h30 só sobre animais. Todas as teorias, a alemã, a austríaca, a francesa, a portuguesa, a reforma do Código Alemão, a reforma do Código Português, a reforma do Código Francês. Existia um problema com os animais domésticos.
Porque as pessoas hoje têm uma afetividade declarada, pública e notória, e que ninguém discorda, mas dos animais domésticos, né? Se eu perguntar, a afinidade dos senhores é sério? Com um escorpião ou com uma cobra, muda a questão. Então já começa um problema que quando se fala em direitos dos animais, 100% pensa em cães e gatos. Só que não é, é muito além de cães e gatos. Então, o direito dos animais ele acaba ficando num debate, Débora, empobrecido. Todo mundo fala assim, imagine que eu quero que meu cão sofra, mas animal é a carne que você come da vaca. É o ovo que você come da galinha e que nem sempre a galinha tem condições que não sejam de muito sofrimento. Então tem várias questões animalísticas que eu não vou tratar aqui, porque aqui é família. E na família nós vamos tratar de animais de estimação. Não confundam com domésticos, tá? Por quê? Porque o doméstico é o que vive em volta da casa. Então eu posso ter um doméstico que não seja de estimação, como uma galinha que vive no meu quintal, mas não tenho estima por ela. E posso ter um animal que é doméstico e de estimação. Por exemplo, tem gente que anda com porco na coleira, cria o porco como filho. Eu respeito totalmente, mas eu nunca entendi relação afetiva com o porco. Não, mas até cobra, daí desculpe, daí já é um excesso. Eu não quero tratar em detalhes o problema freudiano de ter uma cobra de estimação. Bom, vamos seguir aqui a aula. Porque a Karine fica nervosa e ela é minha chefe no escritório, é sério, eu sou sócio dela, mas ela manda em mim no Bunazar. E é ótimo mulher mandar, porque mulher é mais eficiente, mulher é mais prática, ela fala, faça, eu faço. Então a Karine falou, fala aí, Simão, vou falar. O que diz aqui? Reparem. Ex-cônjuges, eu estou lendo um novo parágrafo do 1566, do projeto, coisas novas que não estão no código. Os ex-cônjuges e ex-conviventes têm o direito de compartilhar a companhia e arcar com as despesas destinadas à manutenção dos animais de estimação. Companhia gera despesa, despesa e companhia são dois lados da mesma moeda. Quem convive paga, quem paga convive. É meio estranho só ter o bônus sem o ônus. Então tá perfeito. Quanto a eles pertencentes. Esse parágrafo, que para mim é uma evolução muito bonita, ele poderia ter sido melhor se a gente tivesse copiado o Código Civil Português. Porque o Código Civil Português, na Lei 8 de 2017, ele diz uma coisa que é revolucionária. Porque os animais não deixam de ser coisas pelo Código. Não deixam. Porque a gente tem coisas e pessoas. Se não são coisas, seriam pessoas. E pessoas não são. Então, o Código Português faz uma coisa genial, Ana. Sabe qual é que é? O animal, ele fica ao fim da conjugalidade confiado ao verbo. Não é propriedade, posse. Aquele que tiver melhor condição de cuidar dele. Isso quer dizer que eu posso ser dono do cão pelo regime de bens e no divórcio é a Débora que cuida. Eu dou um exemplo simples. Eu, antes do casamento, tinha lá meu cãozinho, com 3 meses de idade. Casei com a Débora. Ela sempre cuidou do cão. É meu, bem particular, comunhão parcial, bem anterior ao casamento. O cão fica com ela. Desde que você cuidasse bem do bicho antes, claro. Se não cuidar bem do bicho... É que como você tem mais idade, você vai cuidar melhor do cachorro. Agora, eu ia dizer o seguinte. O grande problema do animal de estimação hoje, e por isso que esse parágrafo é muito melhor do que não ter nada, mas podia ser melhor se tivesse melhor pensado, é que os animais de estimação, eles têm duas características. Eles podem ter um alto valor econômico, certo? Eles têm animais de estimação de alto valor econômico. E isso tem um problema no regime de bens. Porque eu posso ter um valor a receber do outro se o outro ficar com o animal que é nosso. Isso é uma coisa. Né? E a segunda coisa é a questão de você dizer, bom, se é nosso, eu quero visitá-lo. Não, mas você não quer. O primeiro voto do STJ sobre o tema do Salomão, ele cita o meu artigo que está publicado em Portugal, ele diz assim, cuidado, se estiver usando a cachorrinha Kimi para que ele não rompa a relação com ela, a cachorra é uma desculpa, que ele quer continuar convivendo com ela, acaba as visitas. Tome cuidado, porque o animal pode ser a desculpa para que os cônjuges tenham que manter uma relação que não querem mais manter. Então, isso tudo tem que ser feito. Eu vou escrever um artigo sobre só esse parágrafo para dizer uma interpretação consoante. O melhor interesse dos cônjuges à luz do bem-estar animal. Sem bem-estar animal não há interesse dos cônjuges. Aqueles julgados de São Paulo, muito antigos, que diziam, terminou o casamento, o cachorro fica uma semana com o outro, são os piores do mundo, porque esquecem do cachorro. Todo mundo está feliz, menos o cão. Vocês imaginem tirarem um gato, que é super territorialista, para passar uma semana com cada um. Em um mês o gato morre. É sério, ele não aguenta essa troca de ambiente. Ele não tem, por natureza, essa troca. Então, o artigo é bom, Débora, mas poderia ter sido melhor. A ideia
também do 1571A, é uma ideia que, curiosamente, anteontem, com a nova leitura da resolução 35 do CNJ, vocês viram que ocorreu uma pequena revolução extrajudicial por meio da mudança. Ela vai falar da separação de corpos e da separação de fato. Isso é uma coisa que o direito brasileiro precisava muito. Eu explico por quê. Se vocês lerem os julgados do ministro Moreira Alves, dos anos 1990, ele se aposentou em abril de 2003, em abril de 2003, quando fez 70 anos. Se vocês lerem os julgados do STF sobre separação de fato, ele segue uma linha que separação de fato não põe fim a nada. Quem põe fim é divórcio, que é a separação de direito. E o ministro Moreira Alves escrevia nos anos 90. É um absurdo separação de fato por fim a regime de bens. Por uma razão simples. Banaliza o casamento. Basta que um saia de casa e acabou o regime. Então o regime era mantido ipso facto, estou dizendo nos anos 90, tá? Até o divórcio. O STJ releu, né? E diz que a separação de fato põe fim ao regime de bens e aos deveres. O Código vai ter, aprovada a reforma, um artigo que, para mim, Débora, é daqueles que é quase um bálsamo, que ele vai dizer, 1571A, a separação de corpos ou a de fato cessam os deveres de fidelidade em comum, bem como os efeitos decorrentes do regime de bens, que é o que já acontece pela jurisprudência. Eu agora recebi um cliente anteontem no escritório, que ele falou assim, olha que interessante, eu fiz um combinado com a minha mulher de divisão de patrimônio, que eu preciso comprar a parte dela no nosso apartamento. Preciso comprar. Para comprar, eu preciso do empréstimo bancário. E os dois super bem. Os divorciandos. Mas, se eu tomar um empréstimo agora, hoje, como ainda nós moramos juntos, é capaz que digam que é dela também. E não é. É meu para pagar a parte dela. Como é que eu faço, irmão? Escritura de separação de fato. Põe fim ao regime de bens e o empréstimo é só seu. Repare que isso é uma coisa utilíssima para o sistema, admitir que a separação de fato põe fim ao regime de bens, aos regimes de bens e põe fim aos deveres do casamento. Eu queria dizer uma coisa para os senhores e senhoras sobre os alimentos compensatórios. Você vai falar sobre isso? Não, só vou falar uma coisinha. Tá bom, então eu vou falar também uma coisinha de nada. Sobre os alimentos compensatórios que foram trazidos ao Código. É porque, como ela é desembargadora, eu tenho que perguntar antes. Eu sou um cara temente à hierarquia. Eu sou monarquista, então para mim manda quem pode, que é ela, e obedece quem deve, que sou eu. Então, alimentos compensatórios é uma categoria que eu acho lamentável. Eu vou dar minha opinião pessoal sobre a categoria depois, não estou falando do projeto, não. Lamentável. E é lamentável por uma razão simples. Se você casa por separação de bens, e a Débora é milionária, e o professor Simão ganha R$4.500 da USP, bom, eu casei com uma mulher rica. Podia dar o exemplo do Nazar. Casou com uma mulher rica. E ele não era rico. E tem uma vida boa, porque a mulher é rica. Terminou o casamento, por que nós temos o dever de manter o mesmo padrão de vida? Eu nunca entendi isso. Um dia eu recebi uma senhora no meu escritório, Débora, uma senhora que eu não posso dar o nome do sobrenome da família do marido, porque é uma família muito conhecida, assim, professor Simão, eu tenho o filho do João. Tá. E o João, o filho dela de 8 anos, tem todos os invernos em Aspen e todos os verões no Caribe, porque o avô tem casas nesses lugares e casas na Europa. Eu, divorciando, não vou ter mais acesso a isso? Não. Qual é a dificuldade? Por que eu não vou ter? Porque não é meu. Sabe aquela coisa de um grande amigo te convida para passar as férias em Aspen, você briga com o amigo? Perdeu a casa em Aspen. Por que o casamento é diferente? Não, agora é sério. Qual é a regra do Código Civil que é o ex-cônjuge usufrua do patrimônio do outro? É sério, eu queria entender essa lógica. E eu não estou falando de piada, não. Isso não é machismo, porque tem hoje mulheres muito mais ricas que homens, casando com homens mais jovens, que terminam e querem acesso ao patrimônio da ex-mulher. Então, alimentos compensatórios não são nem alimentos nem compensatórios. É enriquecimento sem causa. Hoje, o projeto trouxe. Se aprovado, vai ter causa. Está no projeto. Hoje, todas as decisões, de alimentos compensatórios são enriquecimento sem causa. Todas deveriam ser nulas. Mas tá aí. E eu também não vou ser o homem que vai discordar de tudo que decidiu o STJ. Então tá bom. Os alimentos compensatórios foram trazidos para o código. Para o projeto de código, para a gente deixar mais claro. Eu gostei? Não. Mas democracia é assim, né? A gente perde, a maioria decide, e eu aceitei que isso tenha vindo para o código. Agora, como eu fiz a crítica, agora eu faço o elogio. Já que todo mundo dá, é melhor que venha para o código, para ter uma causa jurídica legal. Então não é que eu estou elogiando a categoria. Eu estou elogiando o legislador pensar na categoria, que é uma categoria óbvia hoje em dia e que todo mundo fala dela. Foi muito interessante, porque quando essa
senhora veio falar dos alimentos compensatórios, ela falou, mas eu não poderia pedir, é a separação total de bens, eu não poderia pedir alimentos compensatórios porque eu vou ter uma queda da qualidade de vida? Eu indiquei para a Cláudia, eu falei, eu não posso porque eu escrevo contra. E ela não foi te procurar. Uma senhora famosa, mas faz muitos anos isso, eu indiquei para a Cláudia, falei, a Cláudia pode, porque ela é advogada, eu escrevo contra, eu não posso assinar uma petição do que eu escrevo contra, mas a gente tem que ser honesto com os clientes, tem na jurisprudência. A senhora tem um direito. Mas naquela época, Cláudia, ainda não era esse jogo 10-0. Ainda tinha gente que não dava alimentos compensatórios. Então não era como hoje, que é 10-0 para alimentos compensatórios. Um outro artigo que eu queria tratar com os senhores, e agora da parte bem patrimonial, feitas essas notas existenciais, é o artigo... São 2 artigos. Um é o 1647. O 1647 é o famoso artigo da outorga marital ou uxória. Se quiser usar comum de 2 gêneros, outorga conjugal. Que também, pelo projeto, passa a ser outorga conjugal ou convivencial. Ou seja, a lei vai trazer para a outorga o que hoje no código se diz que é para o casamento, para a união estável. Ah, mas sim, a jurisprudência diz que também cabe na união estável. Mas daí precisa de uma outra palestra para explicar o erro da jurisprudência às vezes e o acerto. Aí é uma questão que é polêmica, não é tão simples. O CPC falou, só que tem um pequeno problema, né? Quem diz que eu posso ter aquela união estável declarada e registrada? E se for uma união estável puramente fática, sem nenhum indício por escrito? Então eu só estou dizendo para vocês que aí é um outro tema para provar que nem sempre esse artigo consegue ter eficácia que poderia ter no casamento. Porque o casamento é um ato solene, certo? Está no livro B do Registro Civil. Mas também acho bom que o projeto tenha trazido para a união estável, porque é um sentimento social de equiparação dos dois. A minha crítica não é crítica, é só uma constatação que eu tenho um pouquinho de medo, Débora, na prática, se der algum problema das uniões estáveis só fáticas, sem constatação material. Mas não é isso que eu queria ler para vocês. Vocês sabem qual foi a grande briga da outorga conjugal quando o Código 2002 entrou em vigor? Com relação ao aval. Porque a fiança já exigia outorga desde o Código de 16. E todo mundo estava acostumado. Vai alugar casa, tem fiador, mulher ou marido assinam juntos, porque tem que assinar. Isso é tão popular que não é nem jurídico mais. Qualquer pessoa sabe. Ah, se eu vou ser fiador, minha mulher, meu marido tem que assinar. O problema é que para o aval não havia essa tradição. E o Código 2002 exigiu, para a validade do aval, sob pena de anulabilidade, artigo 1649, assinatura do cônjuge para garantir a validade. Pior, não é eficácia. A validade, porque o 649 diz, é anulável, não é ineficaz, no prazo de 2 anos. Os comercialistas entraram em pânico. Por quê? Porque o aval tem um problema diferente da fiança. Ele é dado numa cambiária e ele circula. Ou seja, não tem aquela segurança que tem no contrato, que está na fiança, porque a fiança não serve de cartularidade. E eles ficaram completamente alucinados com isso. O projeto atende ao que pediram os comercialistas, aliás, isso aqui é uma proposta do professor Edivaldo Brito, que estava na minha subcomissão, e vai dizer que a falta de outorga, se aprovado o projeto, não invalidará o aval. Estão vendo que eu estou tratando o aval sob outra característica, não igual à fiança, mas configurará sua ineficácia parcial no tocante à metade do cônjuge ou convivente que não participar do ato. Ou seja, quem não dá outorga, o meu marido ou mulher pode perder, eu não, porque não deu outorga. É ineficácia parcial. É o que pediu os comercialistas. Se também fôssemos uma aula de pós-graduação, eu ia dizer que eu não gosto da solução. Mas é melhor ter solução do que não ter como hoje. Então, portanto, é mais um artigo que eu não acho a solução a melhor, mas acho ótimo que a solução tenha ocorrido. Como eu tenho mais 1 minuto, uma última nota que eu faria para os senhores, em termos patrimoniais do direito de família e dos regimes de bens, é que o projeto equipara pacto conjugal e convivencial. Ou seja, aquela história do velho contrato de união estável feito por instrumento particular cessa. Porque na reforma, a primeira coisa que, o primeiro artigo de pacto é nulo o pacto conjugal ou convivencial se não for feito por escritura pública. E ineficaz se não lhe seguir o casamento. Talvez precisasse ter aqui também... não, mas o parágrafo único vai dizer, não se admitirá eficácia retroativa ao pacto conjugal convivencial que sobrevier ao casamento ou à construção de união estável. De qualquer maneira, a ideia aqui
é que nós vamos formalizar a união estável não por um simples instrumento escrito particular, mas por um instrumento público. Nós vamos equiparar o pacto conjugal e convivencial aos mesmos rigores formais, o que garante segurança jurídica, garante que o que a parte diz é o que ela quer, porque ela não vai escrever aquilo no domingo de manhã, depois de ter ido para a balada no sábado e bebido todas, ela vai para um cartório. Isso traz segurança jurídica ao Instituto. Mas talvez realmente se tivesse posto, se não lhe seguir o casamento ou a união estável, porque um dos grandes problemas hoje, e aqui eu mesmo termino, são aqueles casos que eu faço pacto num caso e vou morar junto, e começo uma união estável, mas tem um pacto. E se o pacto antenupcial, que por lei, em tese, só produz efeitos se núpcia secuntur, se as núpcias seguirem, produz efeitos de contrato de união estável. E há uma grande divergência. Eu só entendo que não por uma razão simples. A lei é expressa, o pacto é ineficaz se não houver casamento. Eu não posso aproveitar a conversão do negócio jurídico, pacto, para virar contrato. Porque se nós quiséssemos contrato, tínhamos feito contrato e não pacto. Mas há muita gente, até julgado de São Paulo, que entende que sim, o pacto vale como contrato. Isso, para mim, é um erro, mas, enfim, há duas correntes sobre o tema. O código, pelo menos, resolve isso. Então, eu, no livro de família, vou dar uma última nota, Débora. Foi um dos livros que mais nós tivemos problema, foi um dos livros mais criticados, e que se os senhores lerem com calma, sabe o que ele faz basicamente? Ele consolida a jurisprudência do STF e do STJ. Não há nenhuma mudança radical. Tem alguma, Flávio, que revoluciona, que reescreve? E sabe o que ele faz também? Esclarece questões técnicas que são hoje tumultuadas por força de divergência. O livro de família é o livro, eu falo para os senhores, mais atacado e menos lido. Disseram que nós tínhamos lá casamento com um cachorro. Escuta. Eu não fiz mestrado, doutorado, livre docência, professor da Universidade da USP, para dar uma comissão, que se tivesse casamento com o cachorro, você ia da comissão no dia seguinte. Claro, porque aí não é discussão jurídica. Eu não estaria numa comissão que dissesse, agora vale a poligamia. Eu teria saído da comissão, porque aí não é perder ou ganhar, aí é uma questão de convicção pessoal. Eu perdi muito, ganhei muito, derrubamos muitas vezes o Tartucci, que me deu grande prazer em ver ele perder nervoso. Me deu muito prazer, porque como ele estava na mesa ao lado do Salomão e nós aqui embaixo, nós estávamos com o povo, né? E ele colimpo. E ele agora quer contar, ele disse que eu perdi mais do que ganhei, ele quer contar, né? Então tá bom, nós estamos nessa disputa, mas você não pode contar, porque senão a lenda acaba. O que contar, acabou a lenda. A lenda tem que ser, eu falo que você perdeu mais, você fala que eu perdi mais, e a lenda prossegue. Mas para dizer sério, e aqui eu termino, o livro de família não tem nada demais. É sério, nada, tem zero. Não tem um ponto que seria polêmico. O único que seria, Débora, que seria a guarda e poder familiar, nós suspendemos o debate, tiramos, para não gerar briga. E se tivéssemos discutido, teria miado a reforma inteira, porque ali tinham questões controversas. Só para dizer para os senhores e senhoras, nem eu, nem o Tartucci, e posso falar de todos os 33 membros da comissão, estaríamos num negócio para escrever bobagem no livro de família. Simão, eu não gosto da multiparentalidade, eu tenho ressalvas, mas está no STF. Simão, eu não gosto dos alimentos compensatórios, está no STJ. Eu não gosto, mas o que está aqui é o que está na jurisprudência e na doutrina. Obrigado aos senhores e senhoras, espero que tenham gostado. Bom dia, familiaristas. Tudo bem com vocês? Sim. Uma satisfação enorme voltar à ESA, nossa casa sempre. Professor Flávio, muito obrigada pelo convite. Quero saudar aqui todos os advogados presentes, as advogadas presentes, as nossas conselheiras, meu querido Oswaldo, que fizemos mestrado juntos. Ele era meu coleguinha, a gente sentava junto, um do lado do outro, assim, foi muito bacana, né? Nossos queridos colaboradores, obrigada por estar aqui, todo mundo. Gente, falar do código é uma alegria, especialmente porque ele resolve muitas coisas mesmo que nós líamos e falávamos assim, ah, meu Deus, mas por que isso? Então, eu já quero começar falando a melhor coisa de todas. Não vai mais existir, se passar, e Deus queira que passe, o regime de participação final nos aquestos. Acabou! Acabou. Isso é a coisa mais maravilhosa. Eu escrevo isso desde 2002. Obrigada. Desde 2002.
Isso tinha que ter acabado já faz muito tempo, e daí, aprovada a reforma, isso já foi. Então, agora que eu já desopilei, eu posso começar. Ufa! Então, vamos lá. O que é que a gente... Eu vou fazer, assim, highlights, sabe? Coisas que vão mudar e coisas que foram organizadas. Por exemplo, lá no 1639, fala que, depois da celebração do casamento ou estabelecimento da união estável, o regime de bens pode ser modificado por escritura pública. Então, nós temos, de vez, a consolidação da possibilidade de modificação do regime de bens por escritura pública. Nós não precisamos mais ir ao Poder Judiciário para pedirmos a alteração do regime de bens. Pode ser por escritura pública. E só produz efeitos a partir do ato de alteração. Gente, isso é uma coisa tão importante. E em vários momentos isso é repetido, para deixar de uma vez por todas muito bem esclarecido que não pode ter efeito retroativo nos atos negociais estabelecidos em tabelionato de notas. Um dia desses, eu falei para alguém, não sei quem, chegou para mim, eu falei, gente, mas não tem efeito retroativo. Daí falaram, mas está aqui na escritura pública, doutor. Eu falei, gente, é daqui para frente. Não posso falar que eu tenho uma união estável. Então, você vai ter que me aguentar agora. Com o professor Simão, desde 1998. Então, por quê? Porque... hoje eu faço essa escritura pública, vou ao tabelionato de notas, faço essa escritura pública falando que eu tenho uma união estável com ele desde 1998. Precisa ser sempre daqui para frente. Portanto, efeitos ex nunc. Não saiam vendendo coisas que a gente depois não pode entregar para o cliente. Não sei falar quantas vezes eu e Cláudia ficávamos sentadas nos congressos, os colegas falando, não, porque o efeito retroativo, a gente falava, meu Deus do céu. E agora o STJ consolidou isso, acabou. E agora também o anteprojeto diz tudo isso muito textual e acabou. No parágrafo 2º do 1640, ele também faz uma correção, não é nem correção, é uma interpretação mesmo, porque isso já estava na nossa legislação. Ó. É lícito aos cônjuges ou aos conviventes criarem regime atípico ou misto. Gente, sempre pudemos fazer regimes atípicos por meio de escritura pública, mas as pessoas nem sabiam. Uma vez eu fui perguntar... olha, e se eu vier aqui para fazer um regime de bens misto? Ah, doutora, não pode. Eu falei, mas por que não pode? Porque não tem no sistema do tabelionato escritura pública de regime atípico. Então, não havia no estado de São Paulo nenhum casamento com regime de bens atípico, porque o sistema não dava lá para ter o título de regime de bens atípico. Agora, isso já mudou. Então, fica muito evidenciado com essa inserção num parágrafo 2º, falando que é possível. Agora, cuidado. O que é óbvio, o que sempre existiu, mas agora eles estão deixando explicitado. Desde que não haja contrariedade às normas cogentes ou de ordem pública. Porque as pessoas começam com essa história. Porque no meu casamento eu vou ter 5 Vale Nights. É atípico. Não, gente, é atípico porque nós misturamos cláusulas de regimes, mas eu não posso ir contra a legalidade. E no 1566 continua sendo dever recíproco entre os cônjuges o dever de fidelidade. Depois, nós temos lá, no 1647, como o professor Simão já falou, a questão do aval e da fiança. E aí, eu só tenho uma coisinha que eu acho que a gente precisava pensar um pouco melhor, que é a questão do prazo decadencial, lá no 1649. Porque fala lá, até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal ou convivencial para fazer a anulação no caso da fiança sem a outorga. Eu sempre fico um pouco angustiada com isso. Por quê? Por um lado, se eu fico sabendo que meu marido outorgou, né, a fiança sem a minha autorização e eu fico brava, já dá divórcio agora. Mas, porém, eu tenho os terceiros, lá vai anular tudo, depois eu ainda fiquei mais 10 anos casada com a pessoa. Isso é um problema que eu não vejo solução, mas precisa melhorar, porque isso é um negócio que traz impacto. O início da decadência. Exato, o início da decadência, exatamente. Depois, nós temos aqui
a questão relacionada aos pactos. Pois é. E daí, no 1653-A, fala que não se admitirá eficácia retroativa ao pacto conjugal, convivencial, se sobrevier ao casamento, à constituição da união estável, e isso de uma vez por todas. Eu repito, quero ser muito incisiva. Não vendam aquilo que a gente não pode entregar. Mas eu estou com ele faz 15 anos. Eu sei. 15 anos vai ser comunhão parcial, vai ser do jeito que a legislação estabelece. Daqui para frente, estabeleçam as novas cláusulas. Tá bem? Depois tem lá, alteração automática de regime de bens após o transcurso de um período de tempo pré-fixado, sem os efeitos retroativos. Isso é no 1653b. Novidade, exatamente, a cláusula lá. Olha, de jeito nenhum. Então, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum, não vale. Isso aqui não vale. Só vale com a reforma. E aí, eu fico pensando o seguinte, dos 2 primeiros anos, regime tal. Depois dali a 2 anos, liquida. Porque tem que liquidar. Não posso sair mudando o regime, assim, tem que passar a regra e começar um novo. Eu não entendo muito bem a rácio. A gente vai ter que experimentar para ver se vai dar certo ou não. Não entendo isso aqui muito bem, não. Agora, o 1654 sempre existiu. Quer ver uma coisa? Se eu tiver 16 anos, quiser casar com o professor Simão, que também tem 16 anos, a gente pode? Poder casar pode. Nossos pais autorizaram. Mas a gente quer casar num regime de comunhão universal de bens. A gente pode? A gente pode. Olha só, todo mundo... o melhor é ter 16 anos. Todo mundo pode... Gente, olha, isso está no 1654 desde sempre, e a gente erra, por isso que eu parei. Vamos explicar isso aqui. Se os pais autorizaram, os adolescentes escolhem o regime de bens que eles quiserem. Desde sempre, não é novidade. Eles só estão explicitando uma coisa que já existe. Sabiam disso? Não tem nada de separação. Esquece a separação obrigatória. Até porque o regime de separação... Anota isso, isso é o mais importante. O regime de separação obrigatória vai ser revogado. Revogado. Não haverá mais regime de separação obrigatória. Então, eu só tenho, né, hoje em dia, estou falando de hoje em dia agora, separação obrigatória se o juiz tiver de autorizar o casamento. Se o juiz não precisar autorizar o casamento, eles escolhem o regime que eles quiserem, gente. Tá bem? Então, isso é uma coisa bem importante. E é só uma explicitação. Fica bem claro aqui no 1654. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês. 1655-A. Os pactos conjugais e convivenciais podem estipular cláusulas com solução para a guarda e sustento dos filhos, em caso de ruptura de vida comum, devendo o tabelião informar a cada um dos outorgantes em separado sobre o eventual alcance da limitação ou renúncia de direitos. Aqui, tá bom. Então, nós vamos nos casar e a gente fala, olha, as crianças vão ficar com você e eu vou pagar 10% de alimentos do meu líquido. E está muito bom. E ele fala, perfeitamente. Só que a vida muda. Gente, a vida não é estática. Qual é a razão? Isso é uma coisa que eu estou aqui querendo entender. Qual é a razão da gente fazer uma norma dessas? É gastar tempo, é gastar dinheiro em tabelionato. Mas é uma norma programática, certo? Porque não tem enforcement. Não tem. Mas eu fico pensando, para quê? Porque depois vai ter problema. Mas a gente fez um pacto assim, acabamos o relacionamento e ela quer mudar. Vai ter execução, vai ter cumprimento disso daí. Ou então a gente coloca lá, a coisa que mais me dá pavor, conteúdo extrapatrimonial, impacto antinupcial. Porque
Tem gente que pensa ao contrário e eu respeito, mas pacto antinupcial é para discutir questão patrimonial. Daí eu tenho pavor, não quero ficar grávida, não quero ter filhos, e eu falo assim, e ele concorda, nós não teremos filhos, mas depois de 3 anos, a gente coloca lá, eu começo a mudar, eu falo, eu quero ter filhos. E tem uma cláusula falando que no caso de qualquer descumprimento, vai haver uma multa de não sei quantos R$1.000. E daí ele vai querer executar. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a prestar atenção. Por quê? Ou a gente acabou com a culpa, ou a gente não acabou com a culpa. Né? Depois, uma outra coisa que eu acho que a gente precisava aumentar aqui, professor Tartucci, é o 1659, inciso 5. Daí o 1659 é aquele lá que fala assim, não entram na comunhão parcial. Os bens de uso pessoal, graças ao bom Deus, né? Ninguém precisa comunicar escova de dente. Os livros. Gente, hoje em dia, não é só livro. A gente tem CD, DVD, Blu-ray, streaming, sei lá o que. Essas coisas todas precisam estar... Não passou? Gente, eu ainda tenho tempo. Tá bom. E não para. Tá bem. Não tá pegando fogo, né? Tá bem. Outra coisa que eu gostaria muito de ressaltar, e é assim, é maravilhoso, gente. Vocês não acreditam que bem que essa comissão fez para o direito brasileiro. Olha lá no 1660, da comunhão parcial, que fala assim, entram na comunhão. Inciso 6. As remunerações, salários, pensões, dividendos. Olha agora. Fundo de garantia por tempo de serviço. Acabou a bagunça. Fundo de garantia por tempo de serviço comunica. Agora, eu convido já o professor Tartucci, eu vou fazer já a propaganda. Nós estamos lançando essa revista. Tem um artigo meu aqui sobre as previdências. E eu convido a todos para que leiam. Por quê? Porque aqui está falando assim, as previdências abertas, as previdências privadas abertas. Gente, isso é um equívoco. Quer dizer, avançou. Mas tanto faz se a previdência é aberta ou se a previdência é fechada. E daí o porquê eu não tenho tempo aqui, por favor, leiam. Vocês, espero que vocês gostem. Podia colocar previdência aberta ou fechada, porque não é isso que importa. Agora, ou que previdência aberta ou fechada, ou qualquer classe de recebimentos ou indenizações que ambos os conviventes ou conviventes obtenham durante o casamento ou união estável. Aqui a redação fica um pouco dúbia, porque parece que os dois precisam ter recebido para poder comunicar. Talvez a gente tenha que acertar isso do ponto de vista de língua portuguesa só, o resto perfeito. Mas ele talvez não tenha prestado atenção nisso, precisa ressaltar isso aqui para ele. Outra coisa, os direitos patrimoniais sobre cotas ou ações societárias adquiridas na constância do casamento agora se comunicam. Acabou aquela discussão. Para acabar, valorização das cotas sociais ou ações societárias decorrente dos lucros reinvestidos, porque essa era a grande fraude que acontecia. Não, preciso pegar o lucro da empresa para reinvestir na empresa, ou seja... Então, mas acabou, porque daí a gente não tem mais como ficar fazendo esse tipo de discussão. Bem ou mal, o código resolve muito. E para terminar, aquele tiquinho de alimentos compensatórios, no regime de separação de bens, no parágrafo 2º, acrescentam-se o seguinte: o trabalho realizado na residência da família e os cuidados com a prole, quando houver, darão direito a obter uma compensação que o juiz fixará, na falta de acordo, ao tempo da extinção da entidade familiar. Uma forma de alimentos compensatórios, mas só na separação convencional. Eu fico pensando o seguinte: quem é que não trabalha sempre dentro de casa? Quem é que não cuida da prole sempre, independentemente do regime de bens? Então, isso teria que não estar no regime de separação
mas deveria estar nas disposições gerais, porque isso precisa caber em todas as situações. Esses não diria alimentos compensatórios, ou se nós formos realmente chamar de alimentos compensatórios, isso não pode ser só para o regime de separação. Porque quantas pessoas abrem mão das suas carreiras, vão para fora acompanhando seus cônjuges e depois perdem a conexão com o país, etc., e voltam, e quando voltam o casamento acabou, e daí precisa de uma compensação, sim, né? É isso. Gente, o código de 0 a 10, ele é 9,75, a reforma, né? É porque né? Tem ali as coisinhas que precisam ser organizadas e melhoradas, mas cá entre nós, só de revogar o 1641 e a participação final nos aquestos já é para a gente falar que cestamos para a vida. Muito obrigada. Sim, claro. Fique à vontade. Quer o microfone? Não, só uma nota rápida. A questão dos bens de alto valor econômico, que você falou de Spotify, CDs e tal, houve um debate sério, e que acho que é um debate que a sociedade precisa perceber o que está acontecendo. Há uma tese de que, assim, existem equipamentos de trabalho muito caros, e que é justo que na separação eles sejam partilhados. Mas há um problema que ninguém olha o lado de lá, e eu acho que é esse que é o problema, por isso que o debate fica pobre. Ah, não é justo o marido ter uma clínica com equipamentos médicos caríssimos e ficar só para ele. Só tem um problema. Se ele não puder pagar pelos equipamentos para a mulher, os equipamentos são vendidos e ele fica sem trabalhar. Tem que tomar um certo cuidado, porque aqui não é um jogo de torcida. É olhar que alguém pode estar sem patrimônio e alguém pode estar sem trabalho. Foi isso que eu expus lá e por isso que perdeu. Ah, alto valor tem que pagar metade. Se tivesse uma cláusula de pagar metade quando pudesse, outra coisa foi o que aconteceu no STJ. Tudo que o sujeito tinha era um caminhão, porque ele é um transportador. O caminhão foi vendido e dividido o dinheiro. Ele ficou sem trabalho no dia seguinte. E ela ficou com ameação. Vocês podem dizer, eu não discordaria, eu acho justo. Só que tem uma outra justiça do outro lado. É só para mostrar que este caso não é um caso unilateral. Um ganha e o outro ganha. Pode ser um ganha e o outro perde tudo, que é a profissão. Só por isso que eu queria fazer a nota, porque pode parecer, mas é machismo ele ficar com o equipo. Bom, primeiro que ele já é passado. Hoje a mulher trabalha e também tem instrumento de trabalho. Quer dizer, mas nem todas, né? Não, nem todas. Mas também nem todos os homens podem entregar o que tem para trabalhar e ficar sem trabalhar. Porque ele não paga pensão para os filhos. Claro, ele ficou sem trabalho. Eu só estou mostrando que esse jogo não é um jogo simples, tá? Por isso que na minha tese de doutorado, você leu e eu sei, sim, eu coloco lá um exemplo para dar uma solução para isso daí. Ele é o dono da clínica, ele vai ser o responsável pela administração desse patrimônio todo. Então, o equipo se tem que trocar, se tem que modernizar, etc. e tal. O patrimônio é dos dois, em condomínio. Mas quem é que administra ele? Ou seja, a solução de vender, como fez o STJ, o caminhão do sujeito e mandar dar metade dinheiro para ela, não me parece que atende a ninguém. Não. Porque a família no dia seguinte está desamparada, porque ele tinha filhos para sustentar. Só estou mostrando isso para vocês que o jogo não é fla-flu, não, tá? Esse jogo é muito difícil. Desculpe, Nesse caso tem que ter condomínio. Não tem jeito. Obrigado, aí concordamos. Obrigado, gente. Muito obrigado.